Olá, pessoal. Essa noite, as ondas parecem sussurrar um segredo antigo, como se o próprio Atlântico respirasse lembranças que o tempo não conseguiu apagar. O som distante de uma vela sendo rasgada pelo vento ecoa na sua mente e, por um instante, você quase sente o sal tocar seus lábios. Há algo nesse silêncio do mar que não é apenas ausência de som, é expectativa. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Mas você, curioso como sempre, sabe que é tarde demais para voltar atrás. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir, mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aí de onde você está assistindo e que horas são agora. É curioso como o tempo muda de significado quando falamos do mar. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está em um pequeno quarto iluminado por uma única lâmpada amarelada. O som constante de ondas gravadas em loop toca no fundo. Uma trilha sonora que você coloca para dormir, mas que hoje parece inquieta. Há algo no ruído branco que soa irregular. Um pequeno estalo, como se alguém tivesse respirado muito perto do microfone. Na sua mesa, entre pilhas de livros antigos e um copo de café frio, repousa um manuscrito de capa azul marinho. A lombada está desgastada, com letras quase ilegíveis. Registro Naval de Viagens e Desaparecimentos, 1498 a 1872. Você o encontrou por acaso, em um sebo esquecido no centro de Lisboa, e o dono, um homem de voz rouca e sorriso torto, fez questão de dizer: leve, se tiver coragem. Muitos devolvem antes de terminar o primeiro capítulo. Você riu, achando que era exagero, mas agora o riso parece distante. Ao folhear as páginas, o cheiro de papel antigo e maresia sobe como uma lembrança viva. Os registros são precisos, frios, quase burocráticos. Cada linha anota uma data, o nome de uma embarcação e a última localização registrada. Mas o que prende sua atenção não são as palavras, são as coincidências. 12 caravelas, séculos diferentes, capitães distintos, todas desaparecidas no mesmo ponto do Atlântico. A primeira, Santa Brígida, sumiu em 1498, levando uma carga de especiarias e 23 homens. A última, Horizon Blue, desapareceu em 1977, durante uma travessia científica financiada por um instituto francês. Quase 500 anos de diferença e, mesmo assim, a coordenada final é idêntica. 33 do norte, 40 do oeste. Um ponto do oceano onde, segundo o relatório, as bússolas giraram sem controle e a água tornou-se espelhada. Você se encosta na cadeira, sentindo um arrepio subir lentamente pela nuca. Não é medo, é curiosidade. A mesma sensação que se tem quando se olha para um abismo e, por um segundo, algo dentro de você o convida a pular, só para ver o que há lá embaixo. A cada página, o padrão se repete. Mensagens interrompidas, registros que terminam com frases quebradas, relatos de luzes pulsantes sobre as ondas. Há uma anotação feita à mão, provavelmente por algum arquivista do século XIX. O mar reclama aquilo que lhe foi tirado. Essa frase gruda na sua mente como um eco. Você se levanta, vai até a janela, lá fora, a cidade dorme, as luzes dos postes parecem pálidas, e o som distante de um carro passando faz o silêncio parecer ainda mais denso. Por um instante, você imagina as 12 caravelas, presas em algum ponto do tempo, navegando sob um céu que já não existe. O relógio da parede marca 23h47, um horário comum,
exceto pelo detalhe de que, segundo uma nota marginal no livro, essa era exatamente a hora em que a última comunicação de uma das caravelas cessou. Você sorri de leve. Coincidência, claro. Ou talvez não. Você decide investigar mais. Não apenas ler, mas sentir o que aquelas páginas estão tentando dizer. Nos dias seguintes, mergulha em arquivos digitais, jornais antigos, cartas náuticas digitalizadas. Descobre que o ponto 33 Zeidegn, 40 de Grumman, fica numa área conhecida pelos navegadores modernos como Zona de Silêncio Atlântica, um trecho do oceano onde os sinais de rádio desaparecem e o fundo é anormalmente profundo. Cientistas tentaram estudar o lugar, mas drones e sondas falharam repetidas vezes. O motivo oficial: anomalias magnéticas. O motivo não oficial: coisas que não deviam estar lá. Você se lembra de algo que ouviu num documentário? Que o som viaja 4 vezes mais rápido na água do que no ar. Então, se o mar guarda ecos do passado, talvez ele ainda sussurre as últimas palavras dos marinheiros perdidos. Há uma gravação. Você encontra o arquivo em um fórum náutico, escondido entre relatos de pescadores. Um áudio antigo, datado de 1977. O som é distorcido, abafado pelo chiado da comunicação marítima. Uma voz, possivelmente feminina, repete uma frase em francês. Le ciel s'est ouvert. O céu se abriu. Depois, apenas o ruído do mar. Você aperta replay. De novo. E de novo. E, na terceira vez, tem certeza de ouvir algo atrás da voz. Uma nota grave, quase imperceptível, como se o oceano tivesse respondido. Você fecha o notebook e se recosta. O som ainda vibra no fundo do ouvido. É um tom que não parece humano, nem natural. Do lado de fora, o vento sopra diferente. Uma rajada suave atravessa as frestas da janela e apaga a chama da vela que você havia acendido. Tudo fica escuro. Só o som distante das ondas artificiais continua tocando. Mas agora parece vir de dentro da casa. Você se pergunta, com um meio sorriso nervoso, e se o mar não estiver lá fora, mas aqui dentro? O som cresce. Um estalo, depois outro. Você se levanta e o livro azul marinho cai da mesa, aberto na página 47. Ali, escrito em tinta escura, há um novo parágrafo que você jura não estar ali antes. Quando o chamado vier, não responda com palavras. O oceano entende silêncio. Você sente o corpo arrepiar e, sem saber por quê, responde baixinho. Eu ouvi. O relógio marca novamente 23h47. E dessa vez, ele para. Amanhã chega, mas parece que o sol não quer entrar completamente no quarto. A luz passa pelas frestas da cortina com uma preguiça estranha, como se tivesse medo do que encontraria lá dentro. O livro azul marinho ainda está no chão, aberto na mesma página. Você o observa sem coragem de tocá-lo. Aquela frase, o oceano entende silêncio, ainda pulsa na sua mente, como uma melodia sem fim. Mas a curiosidade fala mais alto. Você pega o livro, sente o peso dele nas mãos, e então percebe algo diferente. Um envelope fino, colado no interior da capa, quase invisível. Você o destaca com cuidado. O papel é áspero, amarelado, selado com cera vermelha rachada pelo tempo. Ao abri-lo, um mapa se desdobra com lentidão, revelando linhas e anotações feitas à mão. As bordas estão queimadas, como se alguém tivesse tentado destruí-lo, mas hesitou no último instante. O centro do mapa mostra o Atlântico, e ali, bem no meio, está o mesmo ponto, 33° do norte, 40° oeste. Mas o que o faz prender a respiração é o nome escrito em letras finas, a Fenda de Luar. O traço que leva até o local não é uma rota comum. É como um labirinto espiralado, girando sobre si mesmo. No rodapé,
há um símbolo, uma cruz envolta por uma lua crescente, o mesmo emblema da antiga Ordem de Cristo, aquela que financiou as primeiras grandes navegações portuguesas. Você se lembra das aulas de história? A ordem era uma continuação dos templários, rebatizada após serem perseguidos. E, segundo algumas lendas, guardavam segredos proibidos sobre o mundo, rotas que jamais deveriam ser navegadas. Um frio percorre sua espinha. Você sente que o mapa não deveria existir, mas ele está ali, diante de você. Ao virar o papel, há uma inscrição em latim: Non mare sed transitum. Não é mar, mas passagem. Você observa as linhas curvas novamente e percebe algo que antes parecia apenas decorativo. Pequenos círculos em sequência, formando uma espiral que converge para o ponto central. Cada círculo leva uma data, escrita em tinta desbotada: 1498, 1534, 1612, 1765, até 1977. As mesmas datas das caravelas desaparecidas. E no centro, um círculo sem data, vazio. Você sente o coração bater mais rápido. É como se o mapa estivesse esperando a próxima marca, o próximo desaparecimento. Naquele instante, uma brisa atravessa o quarto, levantando as pontas do papel. A chama da vela que você reacendeu treme e o som das ondas do gravador, que você tinha esquecido ligado, muda de tom. Uma interferência leve, como estática. Você ajusta o volume e, por um segundo, jura ouvir algo. Um som baixo, quase como sussurros, palavras em português antigo, misturadas ao ruído. Luar não brilha, por cima, mas por baixo. Você desliga o aparelho, mas o sussurro continua, vindo de lugar nenhum. A respiração prende no peito. Você decide sair. Lisboa parece viva naquela manhã, com seus bondes amarelos deslizando pelas colinas e o cheiro de café se espalhando no ar. Mas, enquanto caminha pelas ruas antigas, a cidade parece observá-lo. As janelas estreitas, os azulejos rachados, tudo parece carregar olhares silenciosos. Seu destino é o Arquivo Histórico da Marinha, um prédio de pedra junto ao rio Tejo. Você mostra o mapa ao atendente, um homem grisalho com um olhar cansado. Ele ajusta os óculos e o examina em silêncio por longos minutos. Depois, murmura algo que o deixa desconfortável. Este símbolo não é comum. Ele aponta para a cruz com a lua. É anterior à Ordem de Cristo. Muito anterior. Anterior? Como assim? Dizem que representa a Ordem do Luar, uma fraternidade marítima que existiu antes das grandes navegações. Ele faz uma pausa, olhando para você como quem avalia se deve continuar. Eles acreditavam que o mar escondia portas e que algumas só se abriam quando a lua e o sol se refletiam no mesmo ponto da água. Você tenta rir, mas o som não sai. O homem o encara fixamente. Há um nome que volta sempre nesses mapas, diz ele. A Fenda de Luar. Mas ninguém sabe o que significa. Só que quem tenta achá-la não volta. Você guarda o mapa e agradece, tentando parecer tranquilo, mas, ao sair, percebe algo inquietante. O homem continua observando você até desaparecer na esquina. À noite, de volta ao seu quarto, a cidade parece dormir cedo demais. O som do vento entra pelas frestas da janela como se tivesse aprendido uma nova língua, um sussurro metálico, ondulante, que lembra vozes distantes. Você coloca o mapa sobre a mesa e o observa sob a luz da vela. O papel parece respirar, inflando-se levemente com o calor. E então, bem no centro da espiral, surge uma mancha azulada, como se a tinta voltasse à vida. Você esfrega os olhos, achando que é ilusão. Mas a mancha cresce, formando uma linha fina, um traço que não estava ali antes. O som do gravador liga sozinho. As ondas voltam a ecoar.
E Button, entre o ruído, você escuta algo novo. O estalar de velas sendo erguidas, o barulho de madeira rangendo e uma voz abafada, rouca, quase suplicante. Não a siga quando ela chamar pelo nome do vento. A vela se apaga. A casa mergulha em sombra. E o mapa, sob o luar que atravessa a janela, parece brilhar com uma luz própria. Pálida, líquida, como reflexo de uma lua invisível. Você não percebe, mas o relógio voltou a funcionar. E marca novamente 23h47. O som do relógio ainda ecoa no silêncio. Cada tique parece vir de muito longe, como se o tempo tivesse se esticado, preguiçoso, apenas para observá-lo. O mapa ainda brilha sob o luar, aquela luz fria e úmida que parece um toque. Você o encara por longos minutos, hipnotizado, até que o brilho se apaga lentamente, deixando o papel comum, inofensivo. Mas nada parece mais comum depois disso. Você decide se afastar um pouco daquilo. Passa o dia seguinte na orla, tentando distrair a mente com o movimento dos barcos. O cheiro de maresia é intenso, o barulho das gaivotas enche o ar, e o reflexo do sol nas ondas cria uma sensação quase hipnótica. Mesmo assim, uma ideia insiste em retornar. O nome que não sai da sua cabeça. A fenda de luar. Enquanto observa o horizonte, percebe algo curioso. Um pescador, de chapéu largo e roupas gastas, puxa algo das águas. Ele parece nervoso, quase aflito. Você o vê gritar algumas palavras indecifráveis em português antigo e outros pescadores correm para ajudá-lo. A curiosidade o vence. Você se aproxima. O objeto que o homem retira das ondas é uma garrafa de vidro verde, coberta por crostas marinhas e fios de algas. A tampa está selada com cera escurecida e dentro dela há um pedaço de papel enrolado, amarelado e úmido. O pescador murmura, sem olhar para você. O mar devolve quando quer. Às vezes devolve cedo demais. Você pergunta o que ele quer dizer, mas ele apenas balança a cabeça e se afasta, com o consentimento hesitante de um dos outros homens. Você pega a garrafa. O vidro está frio, frio demais para o calor da manhã. E por um instante, você tem a sensação absurda de que algo lá dentro ainda respira. De volta em casa, com o coração acelerado, você abre o selo com cuidado. O ar que sai da garrafa tem um cheiro estranho, uma mistura de sal e ferrugem, como o interior de um navio antigo. O papel vem junto, rasgando-se um pouco nas bordas. As letras são quase ilegíveis, escritas em uma caligrafia antiga, desalinhada. Mas uma parte se destaca, nítida, como se o tempo tivesse poupado apenas aquele trecho. Se alguém encontrar esta mensagem, que reze por nossas almas. O mar virou vidro e o céu se partiu. As ondas não vinham de cima, mas de baixo, como se o mundo respirasse ao contrário. O texto é assinado por Estevão de Almeida, marinheiro da caravela Santa Brígida. Você se lembra? Foi a primeira das 12 a desaparecer, em 1498. O papel escapa das suas mãos. Por alguns segundos, o ar parece mais pesado, como se algo invisível tivesse entrado junto com a mensagem. Você tenta racionalizar. Talvez seja uma falsificação, algum tipo de brincadeira de colecionador. Mas a textura do papel, o cheiro, o desgaste das fibras, tudo parece real demais. De repente, um som invade o quarto. O gravador que você havia desligado na noite anterior volta a funcionar sozinho. Só que desta vez, o ruído é diferente. Não são ondas, são vozes. Você se aproxima devagar, o coração batendo no ritmo do som. As vozes são distantes, quase sussurros afogados. Elas falam em português arcaico, as palavras cortadas pelo chiado. Mas uma frase surge clara, entre ruídos e estalos. A água abriu-se e vimos as velas virarem espelhos. Você recua.
O gravador se desliga sozinho e o silêncio é tão absoluto que chega a doer. Então percebe algo no chão. A garrafa, que antes estava intacta, agora apresenta rachaduras finas. Do interior, uma pequena gota escura escorre, deslizando lentamente até a madeira. Você a observa, fascinado e assustado. A gota se move como se tivesse vontade própria, espalhando-se em linhas sinuosas. Elas formam um desenho, um círculo. E dentro dele, um símbolo que você já viu. A cruz e a lua. Você sente o ar rarefeito, o corpo leve, como se estivesse submerso. A luz do abajur pisca 1, 2 vezes, e o quarto parece se mover levemente, como se estivesse sendo balançado por correntes invisíveis. Você fecha os olhos, tentando se concentrar, mas ouve o som, o mesmo das ondas, só que mais próximo, mais profundo. Quando abre os olhos, a janela está aberta. E cortina balança para dentro, e uma rajada de vento frio traz o cheiro de maresia. Lá fora, o mar parece mais próximo do que nunca. Você decide buscar mais respostas. Usa o nome do marinheiro, Estevão de Almeida, em arquivos digitais, bibliotecas e fóruns de história, e, surpreendentemente, encontra uma menção em um diário preservado no Museu Naval do Porto. O diário pertence a Gaspar Torres, capitão da expedição da Santa Brígida. Ele descreve o momento anterior ao desaparecimento. Ventos cessaram, o mar parou. Vi o reflexo de nossas próprias velas sob o navio, não sobre, e o céu tornou-se escuro como um espelho sem fundo. As últimas linhas estão borradas, mas uma palavra pode ser lida, fenda. Você se encosta na cadeira. As coincidências são muitas demais para serem acaso, mas então algo estranho acontece. O som do mar, aquele som de ondas artificiais, volta a tocar. Só que o gravador está desligado. Você se levanta, olha ao redor. O som parece vir de dentro da garrafa quebrada. Aproxima o ouvido e escuta. 3 luas. Quando a terceira tocar a água, o caminho se abrirá. Você dá um passo para trás, tropeça na cadeira e cai. A garrafa estilhaça completamente, espalhando pedaços de vidro que brilham como gotas de mar congelado. E por um segundo, você jura ver o reflexo de uma vela branca no chão, balançando suavemente, como se navegasse sob o piso do seu quarto. Você pisca. A imagem some. Mas o som do mar continua, insistente, dentro da sua mente. E pela primeira vez, você sente que o oceano está chamando pelo seu nome. Você acorda com a sensação de estar sendo observado. O quarto está silencioso demais, exceto pelo som suave de madeira rangendo, mas seu apartamento não tem piso de madeira. O som vem de baixo, como se algo se movesse sob o chão. Você tenta ignorar, respira fundo e se convence de que é apenas o efeito residual da noite anterior. Mas quando olha para o canto da mesa, o mapa está diferente. A mancha azulada que havia surgido na última vez agora se expandiu em forma de uma espiral quase perfeita. No centro, um ponto minúsculo pulsa em tons prateados, como se refletisse uma luz inexistente. Você pega o mapa e percebe uma nova anotação escrita na margem. Expedição Argo, 1775, Ordem do Luar. Último contato no meridiano 33N40O. Seu corpo inteiro arrepia. Essa expedição nunca apareceu em nenhum dos registros históricos que você estudou. Então, como aquele nome foi parar ali? Você começa a investigar. Bibliotecas digitais, arquivos marítimos, registros secretos, nada. Nenhuma menção à expedição Argo. Até que, depois de horas de buscas, encontra uma carta digitalizada, datada de 1780, enviada pelo embaixador da França em Lisboa a um oficial inglês. O trecho é breve, mas suficiente para congelar seu sangue.
Os navios da ordem voltaram sem velas, sem bandeiras e sem tripulação. As embarcações flutuavam, ocas como cascas de nós. Os que as encontraram disseram ouvir cantos sob o convés, mas nenhum corpo, nem sinal de luta. Chamaram-na a Expedição Fantasma. Você repete o termo em voz baixa, Expedição Fantasma. Há algo de poético e horrível nisso ao mesmo tempo. Intrigado, você decide visitar o Museu da Marinha, onde espera encontrar mais pistas. O ambiente é frio, o ar cheira a madeira encerada e maresia antiga. No salão principal, entre modelos de caravelas e retratos de navegadores, há uma seção isolada dedicada a mistérios náuticos não resolvidos. É lá que você o vê. Um quadro grande, de moldura escura, retrata um navio sob um céu enevoado. Abaixo, uma placa dourada lê Argo, 1775. Desaparecida em missão de reconhecimento atlântico. Mas o que mais chama a atenção é o detalhe que o artista pintou no horizonte. Um ponto luminoso no mar. Não parece sol, nem lua. É algo entre os dois. Uma luz líquida, refletida, onde as ondas parecem subir ao invés de descer. Você sente um arrepio percorrer o corpo. E então, uma voz atrás de você diz, calma e rouca. Bonita, não é? Mas o original não tinha essa luz. Você se vira. Um homem idoso, de uniforme antigo, observa o quadro com mãos trêmulas. Ele parece conhecer aquela pintura de forma íntima, como quem viu aquilo acontecer. O senhor trabalhou com essa expedição? Você pergunta, meio em tom de brincadeira. Ele dá um leve sorriso. Trabalhar, não. Herdei as histórias. Meu avô era neto de um dos cartógrafos da Ordem. Você sente o coração acelerar. A Ordem do Luar? Ele o encara com olhos azuis pálidos. Então você também ouviu o nome. Poucos ouvem. Menos ainda sobrevivem depois de pronunciar. A maneira como ele diz aquilo não soa como ameaça, mas como constatação. Você tenta disfarçar o desconforto. Estou pesquisando sobre as caravelas desaparecidas. Todas sumiram no mesmo ponto do Atlântico. O velho dá uma risada seca. Não sumiram, só atravessaram. Você se inclina, intrigado. Atravessaram o quê? O mar. Ele faz uma pausa longa, mas não o nosso mar. Antes que você possa fazer outra pergunta, ele começa a andar, apoiando-se numa bengala. No corredor, ele se vira por um instante. O som que vem de lá não é o som do mar, é o som do tempo, e desaparece entre as sombras do museu. Você fica parado, tentando processar o que acabou de ouvir. O som do tempo? Isso parece coisa de ficção, mas a sua intuição grita que há algo real nisso. Você retorna ao quadro, olha novamente para o ponto luminoso e percebe um detalhe quase invisível. Traços finos que lembram espirais, idênticos aos do seu mapa. No canto da pintura, uma inscrição em tinta dourada. Quando o mar silenciar, a porta se abrirá. Aquela noite, você sonha com o oceano. Está em um barco antigo, o vento soprando forte, as velas estufadas. À sua frente, o horizonte brilha com uma luz branca. O mar está calmo, mas há algo errado. As ondas se movem para baixo, como se a superfície líquida estivesse afundando, criando um funil suave e profundo. Você tenta gritar, mas o som não sai. A embarcação começa a descer lentamente, sem resistência. O céu gira, e o sol e a lua aparecem juntos, refletidos um no outro. Então, você vê algo sob as águas, uma cidade inteira, feita de colunas e arcos, com sinos que tocam sem vento. Antes de conseguir distinguir os detalhes, desperta com o coração disparado. O relógio marca 3:03 no ar, um cheiro leve de maresia. Você se levanta e, no chão, percebe algo que o faz parar. Sobre o piso,
Pequenas gotas d'água formam uma trilha que leva até a sua mesa. O mapa está aberto e, ao lado dele, um novo papel que você nunca tinha visto. Uma carta antiga, molhada, escrita com caligrafia firme. Ao futuro navegante. Se ouves o canto, não olhes para o horizonte. Olha para baixo. É lá que a lua dorme. Você sente o chão vibrar levemente, como se o mundo respirasse. E de algum ponto distante surge um som grave, como o estalar de velas se abrindo ao vento. Você vai até a janela. O mar está longe, mas a brisa que entra tem gosto de sal. E ao fundo, entre o sussurro do vento e o som do relógio, você jura ouvir passos molhados atravessando o corredor. A madrugada parece viva. Cada som, cada sombra, vibra como se respondesse à presença de algo invisível. Você fica imóvel, observando o mapa sobre a mesa, enquanto o vento da janela faz as bordas do papel se moverem sozinhas. As gotas no chão ainda estão frescas. Você toca uma delas, é fria e salgada. Seu coração acelera. Você mora a quilômetros do mar. No silêncio que se segue, o relógio da parede marca 3:06. O ponteiro dos segundos parece bater mais devagar, quase hesitando entre cada movimento. E então ele para. Um estalo ecoa pelo cômodo. O mapa se agita como se uma força invisível o tivesse tocado. No centro da espiral prateada, um ponto de luz começa a pulsar. Você observa, hipnotizado, e percebe que o brilho aumenta a cada segundo, formando um círculo quase líquido sobre o papel. O som vem logo depois, grave, profundo. Como se alguém batesse em um tambor submerso, as janelas tremem, a lâmpada pisca. E por um instante, o quarto inteiro cheira a maresia e ferro oxidado. Você tenta se afastar, mas algo o impede. Seus pés parecem colados ao chão. O som se intensifica. Agora você ouve vozes misturadas a ele. Vozes humanas, cantando. Surgiu do fundo, entre o sal e o luar. Você reconhece a melodia. Era a mesma que o velho do museu murmurava enquanto olhava o quadro. As vozes aumentam, formando um coro distorcido. A luz do mapa se abre, expandindo-se como uma lente. De dentro dela, uma imagem começa a se formar. Ondas, relâmpagos e uma embarcação solitária, navegando em mar revolto. No casco do navio, letras gastas, Argo. Você sente o ar rarefazer. O som agora é ensurdecedor. O mar grita, as vozes se misturam a trovões e um rugido metálico faz o vidro da janela se partir. Então, tudo cessa. A luz se apaga, o som desaparece. E o mapa está seco. Mas há algo novo desenhado nele, uma linha fina traçada em vermelho que sai da espiral e segue até o litoral da sua cidade. O ponto final está marcado com um X. Você toca o X, o papel vibra levemente e uma sensação estranha percorre seus dedos, uma mistura de calor e vertigem. Você entende o que deve fazer. O mapa está te chamando. Horas depois, já amanhecendo, você dirige em direção à costa. O céu está encoberto, o mar encrespado por ventos frios. Quando chega ao ponto marcado, vê algo que não estava ali antes. Uma pequena cabana de madeira, isolada, meio afundada na areia. A porta está entreaberta, você entra. O interior cheira a sal, mofo e velas queimadas. Há instrumentos antigos espalhados por uma mesa. Bússolas, sextantes, correntes enferrujadas e um diário com capa de couro azul. Na primeira página há um nome escrito com tinta escura. Capitão Elias Murrow, Expedição Argo, 1775. Suas mãos tremem. Você começa a folhear as páginas. São anotações curtas, registros de navegação, mudanças climáticas, coordenadas. Tudo parece normal, até chegar à última entrada. Dia 47. A lua não se pôs. O mar está de cabeça para baixo. O horizonte abriu-se em espiral.
e a bússola enlouqueceu. A voz disse que não devemos olhar para cima. Atravessamos o espelho. O diário termina aí, mas no verso da última página há algo rabiscado às pressas. Se alguém encontrar isto, o som não vem do mar, ele vem de dentro de nós. Nesse instante, o chão da cabana range. Você se vira, rápido. A porta está fechada. Do lado de fora, o vento cessa subitamente. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhum eco de ondas. O silêncio absoluto é tão pesado que chega a doer. Você escuta algo atrás de si, um gotejar lento. No canto da cabana, o diário escorre água salgada, como se estivesse sendo molhado por dentro. E, entre as páginas, começa a se formar uma mancha azulada, idêntica à do mapa. A madeira range novamente, dessa vez mais forte, como se alguém ou algo estivesse caminhando sob o assoalho. Você dá um passo para trás. O som o acompanha. Outro passo. O som repete. E então, uma voz sussurra vinda do chão. Você ouviu também, não foi? O ar fica gelado. Você se abaixa lentamente e entre as frestas da madeira há algo se movendo. Uma mão pálida, molhada, emerge do escuro, segurando o mesmo medalhão prateado do quadro no museu. Ele pinga e, quando a mão solta o objeto, você vê refletido na superfície metálica, não o seu rosto, mas o mar. Um mar que respira. E que, pela primeira vez, olha de volta para você. O medalhão repousa na sua mão, gelado como pedra. Você sente o pulso dele, um batimento lento, irregular, como o de um coração cansado. A superfície brilha com uma luz fraca, e por um instante você tem a impressão de que o metal respira. A voz que veio do assoalho não volta a se manifestar, mas o silêncio agora parece vivo. Ele pulsa nas paredes, no chão e no ar ao redor de você. Você olha novamente para o medalhão. Dentro dele, a imagem do mar começa a se mover. Ondas se formam e se desfazem, e o reflexo mostra algo impossível. O seu próprio corpo, de pé na praia, só que de costas, olhando para o oceano. E o mais estranho, a versão refletida de você está segurando o mesmo medalhão. O ar da cabana se torna denso. Um som distante se ergue, como se alguém estivesse sussurrando embaixo d'água. É uma melodia antiga, melancólica, que parece chamar você pelo nome. Você tenta soltar o medalhão, mas seus dedos não respondem. A visão dentro do reflexo muda. Agora, o você do outro lado começa a andar em direção ao mar, passo a passo. Entra na água até desaparecer completamente. No exato momento em que isso acontece, o medalhão se aquece. Uma luz azulada toma conta da cabana, e o chão sob seus pés começa a se dissolver, como se fosse feito de areia. Você tenta correr, mas o espaço se dobra. A parede diante de você se torna líquida, um espelho ondulante com cheiro de sal e ferrugem. Sem perceber, você dá um passo à frente, o espelho cede, e o mundo, como você o conhece, se inverte. Você cai em silêncio absoluto. O impacto é suave, quase acolhedor. Abre os olhos. Está flutuando em um mar sem horizonte, onde o céu e a água são uma só coisa. Tudo é prateado, espelhado. Você olha para baixo, vê a si mesmo, refletido nas ondas, mas o reflexo sorri antes de você. Uma sensação de leve vertigem te domina. O tempo parece quebrado. O relógio da parede, o ponteiro parado, o som das ondas. Tudo gira na sua cabeça como se estivesse preso em um ciclo sem fim. E então você percebe algo mais. No horizonte líquido, há formas se movendo. Velas, muitas velas. 12 caravelas. Elas avançam em silêncio, sem deixar rastro, iluminadas por uma luz que não vem do sol. Nenhum vento sopra, mas as velas incham sozinhas, como se respirassem. Você reconhece uma delas, o nome pintado no casco, Santa Brígida.
Essa embarcação desapareceu em 1572, junto com toda a tripulação, durante uma tempestade relatada como vinda do nada. Agora, ela está ali, e você também está. Uma delas se aproxima. Você sente o calor da madeira antiga, o ranger das cordas, o cheiro de alcatrão e sal. Um homem aparece no convés, veste um casaco de capitão, com medalhas corroídas pelo tempo. Os olhos dele brilham de forma quase sobrenatural, um tom azul profundo, como se refletissem o próprio oceano. Ele fala sem mover os lábios. Bem-vindo ao outro lado. A voz ecoa dentro da sua mente. Você tenta responder, mas o ar vibra ao redor, como se cada palavra fosse engolida antes de sair. O capitão estende a mão, oferecendo ajuda. Você aceita. Assim que seus dedos tocam os dele, uma descarga percorre seu corpo. Imagens, memórias e sons atravessam sua mente em um turbilhão. Gritos, bússola girando, trovões que não vêm do céu, e um rugido profundo, como o de uma criatura colossal, respirando sob as ondas. Você quase desmaia, mas o capitão segura firme. Não tema, ele diz, agora em voz alta, rouca. Só os que escutam o chamado podem atravessar o espelho. Você tenta se equilibrar no convés enquanto olha ao redor. As outras caravelas formam um círculo perfeito em torno de você. No centro, o mar está diferente. Não reflete nada. É um abismo negro, sem brilho, sem fundo. O capitão o observa e completa. O espelho do mar não mostra o que é, mas o que foi esquecido. Você sente algo familiar nessa frase. O diário, o mapa, a espiral. Tudo começa a se encaixar. Mas antes que possa perguntar qualquer coisa, o capitão se vira para o horizonte. As velas das demais caravelas começam a se erguer, e delas surgem vultos humanos, tripulantes, marujos, navegadores antigos, mas seus rostos estão vazios, sem traços, apenas silhuetas transparentes, e todos olham para você. Eles estão presos, diz o capitão. 12 embarcações, 12 juramentos quebrados. Nenhum de nós voltou, e nenhum de nós envelhece. Você sente o frio aumentar. A brisa agora tem um som, um chiado quase elétrico. O capitão se aproxima e sussurra. Você pode quebrar o ciclo, mas primeiro precisa encontrar o eco. O eco? Você pergunta. Ele aponta para o céu, onde a luz começa a se curvar como água. Lá em cima, entre nuvens líquidas, surge uma forma circular, idêntica à espiral do mapa. Só que viva, girando lentamente. É por ali que o tempo entra e sai, diz o capitão. E é ali que tudo começou. Você olha fixamente para o vórtice. Ele pulsa, emitindo um som grave, o mesmo que ouviu na sua casa. Cada batida parece mexer com o seu coração, como se o sincronizasse com o mar. De repente, o capitão começa a se desfazer. Pedaços dele se transformam em gotas, subindo para o céu líquido. Lembre-se, ele diz antes de desaparecer, o espelho nunca mente, mas ele também nunca mostra tudo. A última coisa que você vê é a caravela se fragmentando em luz e o som do mar vindo de dentro de você. Você fecha os olhos e o mundo se parte outra vez. Você desperta com o corpo flutuando, mas não há mais mar, nem céu, nem luz. Apenas uma escuridão líquida, tão densa que parece respirar junto com você. O som distante de vozes sussurradas ecoa em todas as direções, reverberando como se viesse de dentro da água. Um coro suave, quase melódico, mas carregado de tristeza antiga. Cada palavra soa familiar, mesmo que dita em línguas que você não reconhece. Você tenta se mover, mas seu corpo está leve demais. É como se fosse apenas uma lembrança de si mesmo, dissolvida nesse espaço entre o que é e o que foi.
Então, uma voz se destaca das demais, mais próxima, mais clara. Você ouviu o mar chamar, não ouviu? Você gira lentamente e à sua frente surge uma figura feminina. Ela parece feita de luz azulada, com longos cabelos que se misturam às ondas invisíveis ao redor. Seus olhos são profundos, quase humanos. Ela fala como quem canta. Nós chamamos todos, mas poucos escutam. A cada palavra, pequenas ondulações se espalham pelo ar, como se o som dela moldasse o espaço. Onde estou? Você pergunta com a voz vacilante. Ela se aproxima e, por um instante, o contorno dela se desmancha como fumaça dissolvendo-se na água. Você está no eco, ela responde. O lugar onde tudo que foi esquecido continua sussurrando. Você sente um arrepio percorrer sua pele. O eco. O capitão falou disso. A mulher toca seu ombro, e o toque dela é frio como gelo e quente como febre ao mesmo tempo. O ambiente muda ao redor. Agora, você está em um corredor formado por reflexos infinitos, onde cada parede mostra uma cena diferente. Mares tempestuosos, caravelas naufragando, homens rezando, bússolas girando sozinhas. Cada reflexo parece se mover por conta própria, repetindo histórias que se perderam. 12 caravelas, ela diz, olhando para uma das imagens. Cada uma carregava algo que não pertencia ao mundo dos homens, e todas seguiram a mesma rota. Você observa o reflexo mais próximo. Uma embarcação antiga luta contra uma tempestade. No convés, o capitão segura uma caixa dourada e grita ordens. Mas há algo estranho. O céu não tem relâmpagos e as ondas se movem contra o vento. A mulher estende a mão para o reflexo. Olhe mais de perto. Quando você toca a superfície, a imagem muda. Agora, dentro da caixa, há uma esfera de cristal, idêntica à espiral prateada do seu mapa. Ela pulsa, viva, irradiando um som grave, semelhante a um coração batendo. Isso é o que chamavam de Coração do Atlântico, diz ela. Um fragmento do primeiro espelho, aquele que refletia o mundo antes do tempo existir. Você sente o chão sumir sob seus pés. Então o que aconteceu com as caravelas? Ela o encara com expressão serena, mas há dor nos olhos. Elas atravessaram o espelho, buscaram o que não deviam. E quando o reflexo olhou de volta, o mar as engoliu. As palavras dela ecoam dentro da sua cabeça. Você se lembra do diário do capitão Murrow. Atravessamos o espelho. A mulher continua. Desde então, o oceano guarda o eco dessas viagens. Quando alguém ouve o som, é porque o espelho desperta de novo. De repente, o ambiente vibra. As paredes líquidas se torcem e os reflexos começam a mudar. Agora mostram imagens de você, na sua casa, diante do mapa, tocando o ponto vermelho. Você observa horrorizado. O espelho te escolheu. Ela diz suavemente. E ele quer terminar o que começou há séculos. Você tenta recuar, mas as imagens se aproximam. Cada reflexo agora mostra versões diferentes de você em lugares que não reconhece. Um você em um navio antigo, outro caminhando sob o mar, outro cercado por rostos sem olhos. O som das vozes aumenta, formando um coro cada vez mais alto, mais desesperado. E então o chão se rompe. Você cai, mergulhando em um vórtice de luz e água. Enquanto desce, ouve fragmentos de conversas, orações, risos e gritos. Como se todas as almas das caravelas estivessem chamando ao mesmo tempo. De repente, o mundo se abre. Você surge na superfície de um oceano de vidro, onde o céu está coberto por nuvens invertidas, relâmpagos sobem e as ondas parecem respirar. No horizonte, há uma torre,
feita de navios empilhados, velas rasgadas e correntes douradas. Ela se ergue até o céu líquido, e no topo há algo brilhando. A mulher reaparece ao seu lado, translúcida. Ali está o coração. Sua voz é quase um sussurro, mas cuidado, o espelho não quer ser reparado. Ele quer te absorver. Você observa a torre, os mastros se movem, as velas rasgam sozinhas e vozes chamam o seu nome. Mesmo assim, você sente que precisa subir. Algo dentro de você pulsa no mesmo ritmo do som. A mulher estende a mão uma última vez. Se continuar, verá o que nenhum homem deveria ver. Você hesita, mas o medalhão em seu peito começa a brilhar e a luz dele responde à da torre. Então é tarde demais. Ela sussurra, desaparecendo na névoa. O mar se divide diante de você, revelando um caminho feito de espelhos partidos. Cada passo que você dá ecoa, como se o oceano inteiro estivesse te observando. O som do coração, grave, constante, guia seus movimentos. E conforme você avança, uma pergunta insiste em ecoar dentro da sua mente. O espelho reflete ou cria? A resposta parece próxima, mas para encontrá-la, você precisa continuar subindo. O eco das vozes se mistura ao som do vento e, pela primeira vez, você entende que talvez as caravelas não tenham sumido. Talvez ainda estejam tentando voltar. Você começa a caminhar pelo caminho de espelhos que leva até a torre. Cada passo produz um som oco, como se andasse sobre tambores de vidro cheios d'água. O mar ao redor se mantém imóvel, mas o reflexo dele não. Ondas se formam ali dentro, invertidas, movendo-se para cima em vez de para baixo. O ar tem gosto de sal e eletricidade. A cada respiração, o som grave do coração se mistura ao seu batimento, até parecer que o oceano inteiro pulsa dentro do seu peito. A torre, vista de perto, é imensa. Navios empilhados uns sobre os outros, velas presas por correntes douradas, mastros quebrados que apontam para o céu líquido. Entre as fendas da madeira, há olhos. Olhos humanos, imóveis, observando você sem piscar. Você hesita, mas então percebe. Não são olhos. São reflexos de rostos presos na superfície das pranchas, como se o mar tivesse absorvido as tripulações e as mantido presas na estrutura da torre. O som das vozes retorna, o mesmo coro distante das almas afogadas, agora mais nítido, mais próximo. Suba, eles dizem. Encontre o que restou. Você encosta a mão na madeira encharcada e sente o calor dela, como se ainda estivesse viva. Um leve tremor percorre o navio. A madeira se ajusta, abrindo uma passagem estreita entre dois cascos fundidos. Você entra. O interior é escuro, mas o medalhão no seu peito brilha, iluminando símbolos gravados nas paredes. Desenhos de caravelas cercadas por espirais. Olhos e mãos que se estendem para o alto. Tudo coberto por uma camada fina de sal seco. Você reconhece uma das inscrições. Aquele que vê o fundo do espelho não retorna o mesmo. O ar fica pesado, úmido, como se estivesse respirando vapor. Você começa a subir a escada feita de correntes e cada degrau parece vibrar sob seus pés. Em alguns pontos, as correntes estão quentes, em outros, frias como gelo. Há sons entre as paredes, passos que não são seus, vozes que murmuram palavras antigas, e uma delas, bem próxima do seu ouvido, diz baixinho: você está atrasado. Você congela, vira-se devagar, e lá está ele, o capitão Elias Murrow. Mas diferente de antes, agora o rosto dele está fragmentado em reflexos, parte humano, parte líquida. O corpo parece feito de vidro e mar, os olhos cintilando em azul profundo. Eu te disse que o espelho nunca mostra tudo, ele murmura. Agora você vai ver o resto. Ele se afasta e atravessa uma parede líquida. Sem pensar, você o segue.
Do outro lado, há uma sala circular. No centro, uma esfera gigante feita do mesmo material do medalhão, prata viva, girando lentamente sobre um pedestal. Ao redor dela, 12 figuras flutuam. Capitães, marinheiros, navegadores de épocas diferentes, todos imóveis, de olhos fechados. As correntes douradas que prendem a torre se conectam diretamente à esfera. Cada uma delas vibra com o mesmo som grave que você vem ouvindo desde o começo. O capitão fala sem olhar para você. Cada navio tentou controlar o espelho. Cada um acreditou que podia dominá-lo. Mas o espelho não reflete o mar. Ele reflete o desejo. Você observa fascinado, enquanto pequenas imagens se formam na superfície prateada. Homens encontrando ouro, impérios surgindo, monstros marinhos adormecidos, rostos que você não conhece. Todos queriam algo, continua o capitão. Riqueza, poder, salvação, até que o espelho mostrou o que realmente havia dentro de cada um, e o oceano fez o resto. Você se aproxima, hipnotizado. O medalhão vibra com força. A esfera responde, criando um reflexo seu. Só que o você do reflexo está sorrindo. Um sorriso calmo, quase zombeteiro. O capitão o observa. O espelho te reconheceu. A esfera se abre como uma flor de luz. E uma corrente de ar frio o puxa para dentro. Você tenta resistir, mas é inútil. O mundo se distorce e você se vê dentro da própria superfície prateada, flutuando em meio a infinitos reflexos de si mesmo. Alguns estão gritando, outros choram, outros simplesmente observam, silenciosos. E todos dizem ao mesmo tempo, você é o 13º. A frase ecoa, reverberando dentro da sua mente, o número 13, o que nunca foi contado. Você entende. Havia 12 caravelas, mas o espelho precisava de uma última travessia para se completar. Você. A esfera começa a girar mais rápido. As vozes se misturam em um coro ensurdecedor. Os reflexos se multiplicam. E você vê dentro deles pedaços de histórias, tempestades, portos esquecidos, mapas idênticos ao seu, sendo descobertos por outras mãos. Você tenta gritar, mas sua voz é engolida. O medalhão explode em luz e o reflexo de você atravessa a superfície, estendendo a mão. Ele sorri novamente e diz, alguém precisa ficar do lado de dentro. A luz cresce até cegar tudo. Quando você recobra a visão, está novamente na base da torre. O mar está calmo, o céu, azul metálico. As caravelas ao redor flutuam silenciosas. O medalhão sumiu. No lugar dele, no seu peito, há uma marca prateada em forma de espiral. Você sente o som do coração ainda pulsando, mas agora ele vem de dentro de você. A torre parece mais leve, como se algo tivesse sido libertado. Mas então, ao olhar para a água, você vê seu reflexo. E ele não te imita, ele apenas observa, sorrindo. E, atrás dele, o mar começa a se mover novamente. Você dá um passo para trás, tentando se afastar do reflexo que sorri. Mas ele não se move. Apenas observa, com olhos fixos e um leve tremor nos lábios, como se estivesse prestes a dizer algo que você não quer ouvir. A superfície do mar vibra. Pequenas ondas se formam ao redor da torre, girando em círculos perfeitos, como se obedecessem a um comando invisível. Então o reflexo fala, com sua própria voz, mas mais grave, mais lenta, como se ecoasse debaixo d'água. Agora você entende, o espelho não aprisiona. Ele chama. O vento sopra com força, o sal queima seus olhos. Quando os abre novamente, o reflexo desapareceu e, ao longe, algo novo surge no horizonte. Um navio. Ele se aproxima em silêncio, deslizando sobre o mar como se não houvesse ondas.
A vela negra, rasgada nas pontas, traz o símbolo da espiral prateada, o mesmo que agora marca seu peito. Você sente um arrepio. O som do coração retoma, mais intenso, e uma voz antiga, familiar, ecoa dentro da sua mente. Toda travessia precisa de um novo timoneiro. A água ao redor da torre começa a brilhar. Pequenas partículas de luz sobem das profundezas, envolvendo o casco do novo navio. Você percebe que ele não projeta sombra e que não há ninguém no convés. O 13º navio chegou. Você sabe instintivamente que ele veio por você. Mas quando tenta se mover, o chão de madeira da torre se transforma. As tábuas se rearranjam, formando uma espécie de ponte que conecta a torre ao navio. O som do oceano muda. Agora é como se respirasse junto com você, inspirando e expirando lentamente. Você dá o primeiro passo sobre a ponte. Ela range, mas não quebra. A cada passo, o mar abaixo mostra reflexos de rostos, dezenas deles, que murmuram orações, promessas e gritos. Todos olham para cima, em sua direção, como se esperassem algo. Quando finalmente pisa no convés, o ar muda. O silêncio se torna absoluto. Nenhum som, nem vento, nem mar. Você olha em volta. O navio parece vivo. As cordas se movem sozinhas. As velas se inflando e desinflando sem vento algum. E então você vê o leme. Há uma inscrição gravada nele, escrita em letras antigas. Aquele que guia o espelho jamais retorna o mesmo. Você toca o leme. Imediatamente, o símbolo no seu peito começa a brilhar. A madeira vibra, o mar responde. No horizonte, abrem-se fissuras de luz, como portais que mostram outros oceanos, mares de fogo, mares de vidro, mares cobertos por tempestades eternas. E no reflexo de cada um deles está o mesmo navio que você agora comanda. Você sente o peso da decisão. Um passo adiante e nada será igual. Um passo atrás e tudo o que descobriu será engolido pelo esquecimento. A voz do Capitão Monroe surge novamente, desta vez atrás de você. Agora você entende o que todos nós procuramos. Não era o ouro, não era a glória, era a travessia. Você se vira. Ele está ali, em pé na popa, translúcido, parte de luz e parte de névoa. O 13º não navega sobre o mar, continua ele. Ele navega entre espelhos. Cada reflexo é um destino, cada lembrança, uma corrente. Você percebe que os outros 12 capitães estão surgindo também, sombras ao redor do convés, olhando para o leme com olhos vazios. Conduza-nos, diz um deles. Mostre o que está além, murmura outro. Você segura o leme com força. A madeira queima sob seus dedos, mas você não solta. O medalhão, ou o que restou dele, reaparece em sua mão, agora como uma esfera líquida pulsante. O mar começa a se abrir diante do navio. Uma linha de luz corta o oceano em dois, revelando algo que parece um espelho gigante, estendendo-se até o infinito. Você sente o chamado, e então, sem hesitar, gira o leme. O navio avança. As velas negras se inflam de energia e o mar se parte em silêncio. O reflexo prateado se aproxima até preencher toda a visão. No último instante, antes de o navio tocar a superfície, o Capitão Monroe sussurra. O espelho não mostra o fim, apenas o começo, e tudo se dissolve em luz. Você não sabe quanto tempo passou. Quando volta a ouvir o som do mar, ele é diferente, mais distante, mais calmo. Abre os olhos e percebe que está de volta à praia. O mesmo ponto de onde tudo começou. O mapa está em sua mão, agora completamente prateado. O nome Mar das Vozes desapareceu. No lugar dele, há apenas uma palavra: você. Você olha para o horizonte e, por um breve segundo, vê o 13º navio refletido no mar, parado, esperando.
O som grave do coração ecoa uma última vez, e o reflexo sorri antes de desaparecer nas ondas. Você desperta lentamente. Não há mar ao redor, não há areia sob seus pés, há apenas silêncio, profundo, quase absoluto, e uma luz difusa, como se o próprio ar fosse feito de névoa luminosa. Quando abre os olhos por completo, percebe que está em pé sobre um solo estranho, uma superfície polida que reflete o céu acima como um espelho perfeito. Não há horizonte, apenas uma linha tênue onde o céu encontra o chão refletido. É o horizonte partido. Você respira. O ar é mais denso aqui. Tem sabor de sal, ferro e memória. Uma sensação antiga se instala no seu peito, como se algo dentro de você despertasse após um longo sono. O medalhão reaparece, desta vez preso ao seu peito como uma cicatriz viva. Ele pulsa em sintonia com seu coração, emitindo um som grave que ecoa no silêncio. Um som semelhante ao de um tambor submerso, aquele que você ouviu desde o começo. À sua frente surgem figuras translúcidas, capitães e marinheiros presos em momentos de suas viagens, cada um repetindo um gesto como se estivesse preso num instante eterno. Eles não falam, mas um coro de vozes distantes ecoa, carregado de saudade e advertência. Você percebe que está diante de uma espécie de cidade feita de navios, cada embarcação suspensa no ar, fundida umas às outras por pontes feitas de luz líquida e cordas invisíveis. Essa cidade não está no mar. Ela flutua no próprio reflexo do mundo. Entre essas embarcações, destaca-se uma, é maior que todas, feita de madeira negra e com velas feitas de vidro líquido. No casco, um símbolo familiar, a espiral prateada. O 13º navio, e ele está parado, como se aguardasse sua chegada. Uma voz ressoa ao seu redor. Não vem de um ponto específico, mas de todo o horizonte partido. Bem-vindo ao outro lado. Você sabe que está diante da última travessia, não apenas para descobrir o que aconteceu com as 12 caravelas, mas para enfrentar a verdade sobre o espelho. Você caminha em direção ao navio. Cada passo deixa um reflexo seu diferente no chão espelhado. Um você envelhecido, outro mais jovem, outro vestido como um capitão do século XVII. Todos olham para você, silenciosos, como se esperassem que você assumisse algo. Ao chegar à borda da ponte que leva ao navio, o som aumenta. É o coro das almas, agora mais próximo, mais intenso. Ele parece falar diretamente dentro da sua mente. Escolha, timoneiro, escolha. Ou torne-se parte do reflexo. Você segura o medalhão. Ele brilha mais forte. Ao fazer isso, o 13º navio vibra, como se reconhecesse seu toque. Uma sensação de peso e urgência percorre seu corpo. Do convés surge novamente a figura do capitão Murrow. Seu rosto é mais humano agora, mas seus olhos ainda brilham em azul profundo. Se atravessar este horizonte, diz ele, você não voltará como era, nem retornará como quem entrou. Você olha para o leme do navio. Ele está fixo, mas pulsa em sincronia com seu peito. O capitão se aproxima e sussurra. Todo espelho tem um preço, e o seu já está escrito. Você sente um frio percorrer a espinha. O medalhão brilha tão forte que a luz começa a tomar conta do horizonte partido. As vozes se tornam um sussurro único. Vá, timoneiro, vá. O chão sob seus pés se transforma. A ponte dissolve-se em água cristalina e você sente seu corpo sendo puxado para frente. Antes de dar o próximo passo, você olha para trás. O horizonte se parte ainda mais, revelando uma estrada de luz que se estende para o infinito. Você respira fundo e pisa no convés do 13º navio. Assim que seu pé toca a madeira líquida, o navio treme. Uma onda de luz o envolve, e você é lançado para dentro de uma travessia impossível.
O céu acima se divide em camadas infinitas. Cada camada contém um mar diferente. Mares de fogo, mares negros como obsidiana, mares cristalinos, mares onde o tempo se dobra sobre si mesmo. E entre cada mar há um reflexo seu, olhando de volta com diferentes expressões: medo, curiosidade, resignação. Você percebe, então, que o horizonte partido não é apenas um lugar, é uma escolha, um limiar entre mundos. E que o 13º navio não vai apenas cruzar o mar, ele vai cruzar destinos. Você segura o leme com força e ouve o som do coração se tornando uma voz. Navegue. O navio avança e o horizonte partido se fecha atrás de você. O que está à frente não é mar, é o desconhecido absoluto. O ar muda ao atravessar o horizonte. Não é mais silêncio. É como se o próprio tempo respirasse ao seu redor. O navio vibra suavemente e o som grave do medalhão pulsa em seu peito como um tambor antigo. À sua frente não há mar, mas um vazio espelhado infinito, um oceano feito inteiramente de luz líquida, onde cada onda reflete algo diferente, memórias, rostos, paisagens impossíveis. O 13º navio desliza por essa superfície sem deixar rastro, como se fosse guiado por uma força invisível. Você percebe que não está sozinho. Sombras surgem ao longo do convés, figuras translúcidas, capitães antigos, tripulações inteiras. Não andam, não falam, apenas observam você em silêncio, como se aguardassem sua decisão. O capitão Monroe se aproxima. Seu rosto agora parece mais sólido, como se tivesse recuperado algo de humano. Ele estende a mão, tocando seu ombro com leveza. Está pronto para ver, ele diz. Mas saiba, alguns olhos não suportam o coração. Você olha para o medalhão. Ele pulsa mais rápido, como se fosse sua própria vida. Então percebe, ele não é apenas um objeto. É uma chave. No horizonte à frente, algo se forma. Uma estrutura colossal surge da luz líquida. Uma torre feita de espelhos, correntes douradas e água viva. No topo, pulsa uma esfera maior que qualquer outra que você tenha visto. O próprio coração do espelho. A torre emite um som profundo, quase musical, que vibra em seu peito. É um chamado irresistível. Você sente o peso da escolha. O capitão Monroe permanece ao seu lado, observando. Só há um modo de chegar até o coração. Navegue pelas lembranças, ele diz. Mas cuidado. Cada lembrança pode ser um porto ou uma armadilha. Você olha ao redor. O convés se transforma diante dos seus olhos. O chão passa a refletir imagens de suas próprias memórias. Momentos da sua vida misturados com outros que não reconhece. Como se viessem de vidas passadas. Há cenas de tempestades, portos esquecidos, mapas que desaparecem, pessoas que chamam seu nome em línguas antigas. Cada memória é uma porta. Você sente que, para chegar ao coração, precisará atravessar cada uma delas. Ao seu lado, a figura do capitão começa a se desfazer em névoa. Não há retorno, ele murmura antes de desaparecer. O navio avança. A luz ao redor se curva, formando corredores infinitos de lembranças espelhadas. Você atravessa o primeiro deles. É uma tempestade no mar, igual àquela dos relatos das caravelas desaparecidas. O vento grita palavras que você quase entende. E no meio da tempestade, vê uma vela rasgada com o símbolo da espiral. Segue pelo corredor. Cada passo o leva mais fundo no espelho. Você sente sua própria história se fragmentar, como se estivesse sendo desmontado para revelar outra coisa. No 10º corredor, uma voz ecoa claramente dentro da sua mente. O coração não quer ser encontrado, ele quer ser completado. O 11º corredor mostra uma cena inquietante.
Você mesmo, sentado em uma cabana, estudando um mapa idêntico ao seu, escrevendo com urgência, mas o que você escreve não é legível, apenas símbolos espiralados. No 12º corredor, há silêncio absoluto. Apenas você e o reflexo do navio, navegando em um oceano sem fim, cercado por luz líquida. Finalmente, ao atravessar o 13º corredor, você chega ao topo da torre. O coração do espelho pulsa diante de você, grande, vivo, como um sol líquido. Ele emite ondas de luz e som que atravessam sua pele, seu coração, sua mente. Você estende a mão, o medalhão responde, ele se funde ao coração e o mundo se parte mais uma vez. Você não sente medo, sente apenas que, finalmente, entendeu. O espelho não é um objeto nem um lugar, é a travessia, e você é a travessia. O toque é diferente de tudo que você já sentiu. Não há calor, nem frio. Há apenas uma sensação profunda de ressonância, como se o próprio mundo estivesse reconhecendo seu toque. O coração do espelho pulsa sob sua mão, vibrando no mesmo ritmo que seu coração. A torre ao seu redor começa a mudar. As correntes douradas que sustentam a estrutura se transformam em veias de luz líquida. O convés onde você está se dissolve, substituído por um espaço sem limites. É um vazio feito de reflexos e memórias, todos misturados, todos respirando juntos. Você sente uma voz dentro da sua mente, calma e profunda. Agora, timoneiro, escolha. Não é uma voz humana, é o próprio mar falando. E o mar oferece opções: atravessar, retornar ou permanecer. Você olha para o horizonte partido que trouxe até aqui. Vê o caminho feito de luz líquida se abrir diante de você. Do outro lado, há mares que desafiam a razão, mares de névoa, mares feitos de cristal, mares onde a luz se curva como água. O medalhão pulsa mais forte. Ele brilha como se fosse um sol preso dentro do seu peito. A marca em sua pele se aquece, como se fosse gravada pela própria luz. Você respira fundo, sabe que não há volta. Ao seu lado, o reflexo do Capitão Moreau reaparece, mas ele não está mais feito de luz líquida, está sólido. Olha para você com um misto de tristeza e respeito. Lembre-se, ele diz, o espelho não é um fim, é um começo. O som aumenta ao seu redor, um coro profundo, como se todas as vozes das 12 caravelas falassem em uníssono. Vá, timoneiro, vá. Você segura o medalhão com força. O coração responde, pulsando ainda mais rápido, e o navio treme. O horizonte partido à sua frente se abre completamente. Não há mais porto, nem mar, nem céu. Há apenas luz. Você sente seu corpo sendo puxado para frente, como se fosse levado por uma corrente invisível. Os reflexos no chão desaparecem. Há apenas um único reflexo, o seu, e ele sorri. Você pisa no vazio. O som das vozes explode em silêncio absoluto. O coração do espelho se fecha em torno de você. E, então, tudo muda. Você desperta. Não está mais na torre, não está mais no navio. Está de volta à praia. O medalhão desapareceu, mas a marca da espiral permanece em seu peito. O mar está calmo. O horizonte é limpo, sem sinais da travessia, mas o vento traz um sussurro tão suave que parece vir de dentro de você. Não acabou. Você olha para o oceano e vê no reflexo da água algo impossível. Uma vela negra, rasgada nas pontas, com o símbolo da espiral. O 13º navio ainda espera. Você sente o peso da escolha e sabe, no fundo, que a travessia não acabou, porque o espelho nunca fecha completamente. E o mar nunca esquece. A praia onde você desperta é estranhamente silenciosa. Não há som de ondas quebrando, apenas um pulsar suave, como se o próprio ar respirasse.
Você olha para o horizonte, mas não vê o mar como conhecia. Há apenas uma superfície espelhada, imóvel, refletindo o céu num brilho metálico. A marca no seu peito ainda pulsa. Ela não dói, mas traz um peso invisível, um chamado. E então você percebe, não está sozinho. Uma figura se aproxima do reflexo, vindo da própria água. É alta, envolta em correntes douradas que se movem como serpentes vivas. Sua presença é imponente e seus passos não fazem som. O guardião das correntes. Ele se detém diante de você, o rosto escondido sob um capuz feito de velas negras. As correntes que o envolvem brilham como metal líquido, conectando-o à superfície espelhada. Você cruzou o limiar, diz ele, com uma voz que é ao mesmo tempo distante e íntima, mas não é livre, nem perdido, está em dívida com o mar. Você respira fundo, tentando entender. Dívida? Eu não escolhi. Começa, mas ele interrompe. Todo aquele que navega pelos portais do espelho paga um preço. As 12 caravelas foram chamadas, e você também o foi. O coração existe porque alguém se dispõe a guiá-lo. Você é esse alguém agora. As correntes se movem como serpentes, formando um círculo ao redor de vocês. Dentro dele, a superfície espelhada muda, mostra imagens, tempestades eternas, mares sem fim, capitães afundando em silêncio, rostos que imploram por passagem. Essas são as correntes, explica o guardião. Não são feitas de água, vento ou corda. São feitas de escolhas, de destinos e de memórias. Cada alma perdida aqui alimenta a corrente. Cada escolha feita aqui a fortalece. Você sente o medalhão pulsar contra seu peito, como se respondesse às palavras dele. E minha escolha? Pergunta. O que eu ganho ou perco? O guardião suspira. Não é sobre ganho ou perda, é sobre travessia. Você guiará o próximo passo, e o mar saberá o que fazer. Ele se afasta, caminhando sobre a superfície líquida. Cada passo forma ondas que se transformam em reflexos, e um deles chama seu nome. Timoneiro. Ecoa. O navio surge atrás dele, o 13º. Mas não é o mesmo que você atravessou antes. Agora ele parece mais vivo, mais antigo, como se carregasse todas as memórias das caravelas perdidas. As velas negras tremulam, as correntes douradas brilham com intensidade. O guardião volta-se para você. Se quiser chegar ao coração novamente, terá de atravessar as correntes. Não será fácil. Elas testarão cada memória, cada medo, cada desejo. E, no fim, você enfrentará o próprio reflexo. Uma porta de luz se abre no convés do navio. O guardião olha para você uma última vez. Não se esqueça, diz ele. O espelho não quer apenas ser visto. Ele quer ser vivido. Você sente que não há como recuar. O navio chama. E o chamado do mar é mais forte que qualquer razão. Com passos firmes, você sobe a bordo, e o navio parte, deslizando pela superfície espelhada. O guardião das correntes desaparece atrás de você, deixando apenas o eco de sua voz. Timoneiro, a travessia final começa agora, e você percebe que o mar não é um lugar. O mar é um destino. O navio avança sobre a superfície espelhada como se fosse um corte preciso no tecido do mundo. Não há vento, mas as velas negras se inflanam sozinhas, captando uma energia que você não consegue identificar. O medalhão pulsa mais forte a cada metro, como se fosse um coração vivo ligado diretamente ao leme. À sua frente, o horizonte se abre em um vazio. Não é céu nem mar, mas um espaço que parece feito de vidro líquido, um abismo de reflexos infinitos. Cada onda que toca o casco cria múltiplas imagens do navio, como se ele existisse em dezenas de dimensões ao mesmo tempo. Você sente o peso da travessia mais que nunca. O leme vibra sob suas mãos, e o som grave do medalhão torna-se um murmúrio profundo. Vá até o fim.
O convés começa a mudar. O chão reflete cenas que não são suas memórias, mas vidas possíveis, versões suas vivendo caminhos diferentes. Em uma delas, você é um navegador solitário em uma galeria de portos impossíveis. Em outra, um homem descansando numa cabana esquecida à beira de um mar em chamas. Em outra, você está diante do coração do espelho, sorrindo. O abismo parece respirar. Cada reflexo pisca, se altera, como se tentasse chamar sua atenção. Você percebe que não são apenas imagens, são possibilidades, portas, portais, escolhas. De repente, uma voz ecoa por todo o convés. Timoneiro, escolha o seu reflexo. Você olha ao redor. Não há apenas um caminho à frente. Há centenas. Cada imagem no abismo é uma porta. Cada reflexo é um convite. Você tenta resistir, mas sente o chamado mais forte. As vozes das 12 caravelas se unem num coro, não de advertência, mas de súplica. Escolha, escolha, escolha. O navio se inclina suavemente. O convés se curva como uma onda viva. Você vê um reflexo maior, mais vívido. Você no convés do próprio navio, diante de um leme feito de luz líquida. Esse reflexo sorri, como se soubesse algo que você não sabe. Você estende a mão para tocar a imagem. O reflexo responde, estendendo a sua própria mão. Ao toque, o convés desaparece sob seus pés. Você despenca no abismo. Não é queda, é travessia. É atravessar a própria essência. O vazio se torna luz, a luz se torna calor, e no centro do abismo você vê algo pulsar, o coração do espelho, não maior do que antes, mas infinito. Uma voz, nem masculina nem feminina, fala dentro da sua mente. Este é o núcleo, a verdade, o fim e o começo. Você entende que atravessar este ponto é impossível sem se perder. Que o abismo não é apenas um lugar, mas um teste. Que o espelho não quer apenas ser visto, ele quer ser vivido. E então, você sente que a escolha não é sobre chegar ao coração, mas sobre o que fazer quando chegar lá. Você abre os olhos. O reflexo sorri mais uma vez e estende a mão. Timoneiro, escolha. O navio avança. O abismo o engole. A luz envolve você por completo. Não é luz comum. É viva, pulsante, como se respirasse junto com seu próprio coração. Ela não queima, mas penetra na sua pele, na sua mente, até tocar algo profundo dentro de você. Você sente a perda da sensação de corpo. O chão desaparece, o navio some e tudo se torna silêncio líquido. Está sozinho. Ou talvez não. Ao seu redor, reflexos começam a se formar. Não apenas imagens do seu navio ou da sua travessia, mas reflexos de outros timoneiros. Outros viajantes que cruzaram o espelho antes de você. Alguns sorrindo, outros chorando, outros com expressão de resignação. E todos olham para você. O coração do espelho pulsa à sua frente, suave e intenso ao mesmo tempo. É impossível medir seu tamanho. Ele é ao mesmo tempo grande e pequeno, perto e distante. Há algo em sua luz que parece conhecer você, como se fosse parte de sua própria alma. A voz que sente em sua mente agora é clara, mas distante, como se viesse de um mar muito profundo. Timoneiro, não é sobre voltar. É sobre permanecer. Você entende? O coração não quer que você o encontre. Ele quer que você se torne ele. O reflexo à sua frente sorri de novo. É você, mas diferente, mais velho, mais calmo, com olhos que brilham como a superfície de 1000 oceanos. Ele estende a mão. É hora, diz ele. Você sabe o que fazer. O medalhão desaparece de seu peito e se transforma em luz pura. Uma corrente dessa luz envolve seu corpo e o arrasta para dentro do coração.
Você sente sua essência sendo moldada, reorganizada, dissolvendo-se e recriando-se ao mesmo tempo. É uma sensação de perda e conquista, medo e paz. E então o silêncio se quebra. Um coro de vozes antigas canta em uníssono, não com palavras, mas com sentimento puro, de passagem, de despedida, de acolhimento. Você sente que atravessou algo maior que qualquer mar, maior que qualquer tempestade. Não é o fim, é a travessia definitiva. Ao abrir os olhos, percebe-se não mais em um navio, não mais em um horizonte, não mais em si mesmo. Você é o timoneiro eterno, o guardião do espelho. O coração se fecha suavemente ao seu redor. As correntes douradas se dissolvem em luz. E o mar, o grande mar dos reflexos, repousa em silêncio, mas em algum lugar distante ecoa uma voz. O espelho nunca se fecha por completo, e o mar nunca esquece. Você sorri, porque agora sabe que não há porto final. A travessia é eterna. Você aperta o leme e o 13º navio parte novamente. Não para atravessar um mar qualquer, mas para atravessar o próprio infinito. O seu reflexo sorri mais uma vez, desaparecendo na luz líquida. E no silêncio, o mar pulsa, timoneiro, para sempre. O som do oceano volta a envolver tudo ao seu redor. Mas não é mais o som de uma tempestade. É um sopro suave, como se o próprio ar respirasse lentamente, embalando você. O peso da travessia se dissolve, deixando um sentimento de quietude profunda. Não há mais medo. Não há pressa. Só há a sensação de estar exatamente onde deveria estar, como se cada passo, cada escolha, cada travessia tivesse levado a este momento. E agora, finalmente, você repousa na calma. A luz ao seu redor não é cegante, é quente, gentil, quase como um abraço. Ela envolve seu corpo inteiro, suavizando cada fragmento de memória que ainda pulsa em sua mente. É uma paz que transcende palavras, uma certeza de pertencimento. Você percebe que o mar não é apenas um espaço físico, mas uma sensação eterna. É o chamado suave no silêncio, o eco das histórias que nunca foram contadas. É o sussurro do desconhecido que nos guia para além de nós mesmos. E, neste momento, você entende. Não é sobre encontrar um fim, é sobre aprender a navegar. Aprender a ouvir o mar dentro de você. Aprender a aceitar a travessia como parte de quem você é. Você fecha os olhos. Deixa o silêncio crescer ao seu redor. E sente que está em casa, porque o mar nunca acaba. Ele se torna parte de você, e você parte dele. Fim do script. Bons sonhos.